Ô glória, bem-vindo ao capítulo 16 do livro de Provérbios. A sabedoria de Salomão, que todos os dias tem ensinamentos, tem direcionamento e tem sabedoria para que nós possamos aplicar no nosso dia a dia, na nossa vida cotidiana e entender que em 31 dias nós teremos ferramentas para um ano extraordinário. Então, que Deus abençoe você já no início desse vídeo, que você possa dar o like, que você possa compartilhar com alguém a palavra que você vai aprender hoje, que você possa também se inscrever no canal para você receber as notificações quando nós lançarmos novos vídeos. Que Deus abençoe a sua vida. Abra comigo capítulo 16 do livro de Provérbios e vamos juntos meditar aqui no que Deus tem preparado para cada um de nós no dia de hoje. Provérbios 16, versículo 1, 2 e 3 diz o seguinte: o coração do ser humano pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios do Senhor é que ela vem. O versículo 2 diz: todos os caminhos de uma pessoa são puros aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda o espírito. Entregue as suas obras ao Senhor, e o que você tiver planejado se realizará. Essa primeira etapa de 3 versículos nos traz ensinamentos específicos, espetaculares e muito importantes para a nossa vida. O primeiro versículo ele vai falar que o coração do homem pode fazer os planos, e isso é fundamental, fazer planos, planejamento. Nós estamos aqui como filhos de um Deus que reina, e quando fala-se do reino de Deus, fala-se de organização, fala-se de fundamentos, fala-se de alicerces, fala-se de estrutura e também fala-se de planejamento. É necessário e é importante que nós façamos os nossos planejamentos, que nós façamos as nossas metas, mas o mais importante de tudo é que quando estiver tudo pronto, nós entreguemos isso no altar do Senhor. Veja que o sucesso dos nossos planos está num alinhamento com a vontade de Deus. Quando os nossos planejamentos estão alinhados com a vontade de Deus, o sucesso, de fato, ele pode ser garantido. Por quê? Porque nós estamos entregando segundo a vontade boa e perfeita de Deus. Então, quando os nossos planos estão alinhados com os planos de Deus, Ele abençoa, porque a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Aos nossos olhos, todo o caminho escolhido por nós, ele é puro. Só que o Senhor, ele sonda o espírito e ele conhece a mais profunda das nossas intenções. Então, se os caminhos que nós escolhemos, existir nele algum caminho tortuoso, algum caminho de desvio, algum caminho de destruição, quando nós colocamos ele em alinhamento com a vontade de Deus, são evitados esses insucessos ou essas falhas. Quando nós colocamos os nossos caminhos alinhados com a vontade de Deus. O passo a passo faça os planos que precisam ser feitos, se organize da forma correta e antes de tomar qualquer ação, faça o que é certo, que é o quê? Oração. Antes da ação, precisamos orar. Então pegue todos os seus planos hoje, os seus projetos hoje, ore sobre eles, interceda sobre eles, coloque diante do altar de Deus, coloque os seus planos nas mãos do Senhor e veja que o sucesso é garantido, porque a palavra dele vai falar com você a respeito dos seus planos. Certamente você terá a resposta daquilo que você quer realizar quando você deposita no altar de Deus, o Senhor realiza. Entregue as suas obras ao Senhor e o que você tiver planejado se realizará. Quando nós entregamos ao Senhor, Ele realiza. Amém? Essa é a primeira parte, e agora aqui no versículo 5 a 7, eu tirei uma segunda sessão na qual o Espírito de Deus falou comigo, eu espero poder te ajudar com isso, e diz assim, o versículo 5, 6 e 7. O Senhor detesta aquele que é orgulhoso. É evidente que este não ficará impune. Pela misericórdia e pela verdade se expia a culpa, e pelo temor do Senhor se evita o mal. Muito bom isso, meu Deus. Se os caminhos de alguém são agradáveis ao Senhor, Ele faz com que até os seus inimigos vivam em paz com Ele. Veja que a primeira coisa que nós aprendemos nesse capítulo é que o orgulho ele é detestado por Deus. Deus detesta o orgulho. Deus odeia o orgulho. Deus abomina o orgulho.
O orgulho, ele é a raiz de todos os males que nós praticamos. Ele é o princípio do pecado, da queda, da falha. Ele precede a destruição, a falência. Então, sabe, é necessário que nós estejamos atentos, prestemos bem atenção, você e eu. Estamos aqui estudando a palavra de Deus, na sabedoria de Salomão. Nós estamos nos dedicando a entender essa sabedoria, a nos achegar diante do Senhor para poder praticar a vontade dEle, a verdade dEle e a sabedoria dEle para as nossas vidas. Então, isso nos leva a um entendimento de que o orgulho detestado por Deus é exatamente o que nos impede que nós cheguemos ou nos acheguemos a Ele. O orgulho nos impede de chegar mais perto de Deus, o orgulho nos impede de buscar arrependimento, humildade, clareza. Então, sabe, é necessário que hoje nós entendamos que o orgulho é um princípio de mal que pode destruir nossa vida, nós precisamos eliminá-lo de nossas vidas. Eliminá-lo todos os dias, vencer o orgulho. Ele impede que nós chegamos a Deus, ele impede que nós abramos os nossos corações para a transformação, sabe? E o que podemos fazer para que nós possamos sair dessa esfera de orgulho que nos impede de chegar a Deus? Veja bem, o próximo versículo vai falar que a verdade e a misericórdia, elas expiam a culpa. O caminho da confissão e do arrependimento gera perdão, e aceitar o perdão, receber o perdão, nos dá liberdade. Então, sabe, quando nós nos arrependemos dos nossos erros, quando nós arrependemos das nossas falhas, quando nós confessamos os nossos pecados, quando nós nos achegamos a Deus, aí sim, nós alcançamos o quebrantamento para que nós possamos identificar o orgulho em nossas vidas e eliminá-lo de uma vez por todas, quebrá-lo todos os dias, sabe, tirar de nosso caminho aquilo que nos impede de viver o extraordinário diante de Deus. É isso, é quebrando o orgulho, é tirando o orgulho de diante de nós, para que nós possamos ter acesso a chegar-se mais próximo de Deus e ter uma vida abundante na presença do Senhor. E na última etapa dessa sessão que nós separamos, nós vimos que o temor do Senhor, ele evita o mal. Se os nossos caminhos agradam o caminho do Senhor, agradam a vontade do Senhor, estão de acordo com a vontade do Senhor, até os nossos inimigos vivem em paz conosco. Então veja que se os caminhos de alguém são agradáveis ao Senhor, ele faz com que até os nossos inimigos vivam em paz conosco. O versículo está deixando muito claro de que os nossos caminhos precisam estar alinhados com o caminho de Deus, com o propósito de Deus para as nossas vidas. E quando isso acontece, os inimigos vivem em paz conosco, não porque eles deixam de ser inimigos, mas porque nós estamos no caminho certo que nada nos abala. Nós estamos andando no caminho reto que nada pode nos tirar da visão e do propósito que Deus separou para as nossas vidas. Amém? Que nós possamos tirar esses aprendizados hoje e aplicá-los em nossas vidas. Na última sessão desse capítulo, como de costume, você já sabe o que você deve fazer, você precisa ler todo esse capítulo e fazer anotações de tudo aquilo que Deus vai falar com você. Tirar esse dia, tirar essa tarde, essa manhã, essa noite e você separar tempo para você poder ler e aprender com a palavra de Deus. Veja aqui, versículo 19 ao 22 diz assim, melhor é ser humilde de espírito com os humildes de que repartir o despojo dos orgulhosos. Olha isso. Quem atenta para o ensino acha o bem, e o que confia no Senhor, esse é feliz. O sábio de coração é chamado de prudente, e a doçura no falar aumenta o saber. O bom senso para aqueles que o possuem é fonte de vida, mas a tolice é a punição dos insensatos. E olha isso que eu anotei, anota aí, eu quero que você anota junto comigo. Que o caminho do sábio e os seus benefícios. O caminho do sábio e os seus benefícios. Olha isso. Humildade de espírito, ela dá o quê? Conquistas. Quando nós temos humildade no espírito, nós estamos prontos para aprender, prontos para ser transformados, prontos para ser usados por Deus. Humildade de espírito no início dessa sessão. Outra coisa, atenção ao ensino que vem de Deus. Atenção, prestar atenção, colocar atenção, prática, colocar intencionalidade naquilo que Deus está enviando para cada um de nós, certo? Terceiro ponto, confiança em Deus. Antes de eu passar para a confiança em Deus, lembra que a atenção ao ensino, ela gera o quê? Realização.
Eu vou repetir, atenção ao ensino gera realização. Confiança em Deus gera o quê? Fidelidade. Quando nós confiamos em Deus, que é fiel a nós por sua natureza. Deus não é fiel a nós porque ele aprendeu a ser fiel. Quem tem que aprender a ser fiel a Deus somos nós. Nós somos todos os dias experimentados para que a nossa fidelidade a Deus se aumente. Então, quando nós temos confiança em Deus, como que eu posso ter fidelidade? Como que eu posso ser fiel a Deus? Confiando em Deus. Confiando de que Deus não te abandona, confiando de que Deus não te deixa de lado, confiando de que Deus sabe todos os seus caminhos e Ele está disposto a abençoar todos eles. Confiar em Deus em meio às circunstâncias, sabendo que a confiança em Deus não é baseada na minha circunstância natural, na minha circunstância atual. A confiança em Deus é saber de que Ele tem uma promessa sobre a minha vida, Ele tem uma promessa sobre nós. E por causa da promessa e da palavra liberada por Deus, Ele é fiel. E isso gera o quê? Fidelidade da minha parte para com Deus. Eu me torno uma pessoa mais fiel ao Senhor, que é fidedigno a cada um de nós. Confiança em Deus. Quarto, coração sábio. O coração sábio gera o quê? Prudência. Coração sábio gera prudência. Quando nós nos aprofundamos na palavra, nós nos tornamos pessoas mais sábias. Quando nós amamos o conhecimento, nós nos tornamos pessoas mais sábias. Quando nós aceitamos a repreensão, nós nos tornamos pessoas mais sábias. Quando nós nos achegamos mais a Deus, nós nos tornamos pessoas mais sábias. E isso gera o quê? Isso gera prudência. E a prudência nos torna sábio. Meu Deus. Espero que você esteja anotando. E o quinto, bom senso. O bom senso, ele é fonte de vida. A Bíblia diz que o bom senso, aqui nós lemos o bom senso, para aqueles que o possuem, versículo 22, é fonte de vida. Você precisa entender isso. Nós precisamos colocar isso em prática, o bom senso. Saber o momento de falar, saber o momento de ouvir, saber o momento de aplicar aquilo que nós aprendemos, saber o momento de ensinar. A maioria das vezes até o tolo se passa por sábio quando se cala, se manter calado nos momentos de se calar. Enfim, tudo isso são aprendizados que nós temos aqui somente no versículo 19, 20, 21 e 22. E existem 3 coisas que nós precisamos eliminar da nossa vida, que são orgulho, tolice e insensatez. Orgulho, tolice e insensatez eliminado, você vai ter, número 1, humildade de espírito que gera conquistas. Número 2, a atenção ao ensino que nos traz realização. Número 3, confiança em Deus que vai nos dar fidelidade a Ele, nos tornar pessoas fiéis a Ele. Coração sábio, número 4, prudência, vai gerar prudência em nossas vidas. E por último, bom senso, número 5, que será fonte de vida para as nossas vidas. Ei, eu quero profetizar na sua vida nesse dia. Eu quero dizer que você hoje vai pegar essa palavra, vai aplicar no teu coração, na tua vida, e tudo aquilo que você precisa para realizar, para se aproximar mais de Deus, para se tornar cada vez mais sábio e para se tornar uma pessoa resiliente na presença de Deus, está aqui na palavra e você vai colocar isso em prática, aplicar, e Deus estará liberando sobre a sua vida o cuidado que você precisa no dia de hoje para os seus planos, para os seus planejamentos, suas metas, seus objetivos, seus sonhos. Isso é o que vai acontecer quando você coloca tudo isso no altar de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua casa. Não se esqueça de dar o like no vídeo, não se esqueça de acionar o sininho para receber as notificações a partir do momento que você passa agora a seguir o nosso canal. Compartilhe esse vídeo com algumas pessoas, para que eles também recebam a bênção de Deus que você está usufruindo. Deus abençoe grandemente até o capítulo 17.